Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre o tema jornalismo local. O jornalismo mundial passa por uma das maiores mudanças na profissão, a digitalização da informação. O jornalismo impresso local não fica de fora e precisa se adaptar às modernidades. Vamos conversar agora com o jornalista, escritor e editor-chefe dos jornais O Vale e Gazeta de Taubaté, Guilhermo Codazzi. Com mais de 20 anos de experiência, Guilhermo foi repórter especial do extinto jornal Vale Paraibano e foi destaque no jornalismo investigativo. Guilhermo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do TV Câmara Entrevista. São mais de 23 milhões de visualizações por mês apenas nas plataformas digitais do jornal O Vale, além da publicação da edição impressa e revistas e suplementos especiais. Guilherme, pode-se dizer que o Vale se adaptou ao digital, não é? Olha, com absoluta certeza. E você falou uma palavra que é muito importante, adaptação. Hoje, aqui em O Vale, é o principal veículo de comunicação da nossa região, da região metropolitana do Vale do Paraíba, a gente discute muito pouco o papel que é impresso o jornal. A gente discute muito mais, exercita diariamente o papel do jornalismo, independentemente da plataforma. Então, a nossa meta diária, todo santo dia, nossa equipe trabalha com um único objetivo: oferecer informação de qualidade em todas as plataformas, seja nas plataformas impressas, seja nas plataformas digitais, tratando sempre a notícia com as características próprias de cada mídia. Então, a gente identifica como tratar o fato na edição impressa, numa revista, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram ou no nosso site. Então, a leitura hoje, ela é muito complementar, é o que a gente usa como conceito, o termo transmídia. O leitor, ele vê a informação mais aprofundada no jornal impresso, ele tem, por exemplo, um QR Code que leva ele para um vídeo que complementa aquela informação. Então, a gente consegue fazer com que todas as mídias se complementem. Esse é o exercício diário, é a forma de adaptação do jornal a essas novas tecnologias. E o jornal, com isso, nunca foi tão lido em sua história. A gente chama também da convergência das mídias, né, Guilherme? As mídias se convergendo, tanto o impresso, a TV, o rádio, aí tudo em um só ambiente, né, à disposição do leitor, do ouvinte, do telespectador. Você acredita, Guilherme, você que tem mais de 20 anos de experiência, você enxerga o que a gente está passando, né, com esse boom da internet, que foi muito rápido, você enxerga como uma crise ou a gente perdeu o Guilherme? Eu acho que a gente... ele voltou? Sem problema. Você, né, como eu estava falando, você enxerga como uma crise o que a gente está passando ou é só uma fase de mudança, assim como teve lá em 99, nos anos 2000, quando vieram os computadores? Eu acredito que essa mudança, o mundo passa por transformações cada vez mais rápidas e profundas. E isso atinge todos os setores, né? E também o setor de comunicação. A forma como as pessoas acessam informação mudou. E ao invés de lutar contra isso, as empresas de informação, de jornalismo, as empresas que praticam jornalismo sério, elas precisam se adaptar a essas novas ferramentas e fazer com que elas ainda intensifiquem a sua capilaridade. A gente hoje atinge públicos que não atingia antes. Então, eu falei sobre essa questão da convergência das mídias, esse conceito de transmídia. A gente identifica, por exemplo, que cada plataforma do jornal tem um perfil diferente de leitor. Então, o leitor que acessa o jornal no Instagram, ele já é diferente do leitor que consome a informação no site, que, por sua vez, é distinto daquele que acessa no Facebook ou nas edições impressas. Então, por meio dessa capilaridade maior, a gente consegue atingir cada vez mais pessoas e mais perfis, a gente consegue fazer com que o Vale seja hoje
mais lido do que em qualquer outro momento. Tivemos, por exemplo, em 2020, 175 milhões de views, ou seja, só nas plataformas digitais. É muita coisa e a gente consegue esse resultado graças à modernização das formas de comunicação. Então, eu nem vou mais usar a palavra, Guilherme, de crise, né? É transformação, né? A palavra correta, né? E um ponto importante, então, para os jornalistas locais nessa transformação na profissão é o interesse, né? Você falando dos números, os números são bem altos, né? De acesso. Então, tem um interesse do público por notícias locais no ambiente virtual. Você que está no dia a dia, né, da produção das notícias, Guilherme, o jornalismo da região, ele está se adaptando bem? Assim, o que eu digo não do local onde você trabalha, né, mas eu falo assim, como você observa os colegas, né, falando regionalmente mesmo. Olha, tem alguns pontos que eu gostaria de destacar em relação a isso. O jornalismo regional, ele tem uma característica que é muito rica, que só ele fala do problema que está ocorrendo na sua esquina. Só ele fala do preço do pão na sua cidade, qual foi o aumento de ônibus na sua cidade, quais são os problemas que afligem os moradores da sua região. Então, um exemplo prático. Você vai ler em Uvalli, em qualquer uma das plataformas, boa parte do conteúdo que você acessa na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, ou em algum outro jornal que a gente, no jornalismo, usa o termo jornalão. Mas dificilmente você vai ver nas páginas da Folha, do Estado ou do Globo as informações sobre Jacareí, sobre São José, sobre Taubaté. E esse sim é a grande vantagem do jornalismo regional, falar sobre aqueles assuntos que atingem diretamente o dia a dia do leitor. Na minha opinião, esse é o tipo de jornalismo mais rico que existe, porque ele atinge diretamente, ele interfere, ele auxilia, ele faz parte do cotidiano das nossas cidades. O jornalismo regional, no entanto, ele tem uma crise mundial que atinge todo o jornalismo e também o jornalismo regional, que se relaciona às formas de venda publicitária. A gente tem hoje gigantes como Facebook, Google, que abocanham uma boa parte da verba publicitária mundial. Em alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, você tem uma redução grande, muitos jornais regionais fechando as portas. Sim. É o que, inclusive, a gente conversou esses dias com o pessoal da Associação Nacional de Jornais, e eles chamam esse fenômeno, por exemplo, de uma cidade, uma região não ter um jornal impresso, de deserto de jornal. Isso. Então, deserto de notícias. É importantíssimo, inclusive para a democracia, que todas as regiões tenham a prática de um jornalismo crítico, independente, livre e regional. Eu acredito que todos os veículos aqui da nossa região estão se adaptando, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, um com uma velocidade maior, outros com uma velocidade menor, mas fato é preciso se adaptar. Quem não se adaptar vai virar história. Esse é um dos desafios, né, Guilherme? A questão da monetização do jornalismo, né? E agora esse meio digital, a publicidade ficou mais barata, né? Como você falou, o Google, o Facebook abocanham a maior parte dessa verba. Então esse é um dos desafios e que acabam fechando mesmo alguns jornais. Alguns jornais não conseguem sobreviver. Na sua visão, como profissional da imprensa, né? A gente estava até falando com a professora Vânia que os novos alunos agora, né? Os novos jornalistas, né? O pessoal que se forma, ele não só tem que pensar no fazer o jornalismo, ele tem que pensar também no empreendedorismo, né? Em ser empreendedor, em pensar em novos modelos de negócios para o jornalismo, porque não é só a digitalização da informação, né? Não é só isso que mudou. Com essa mudança vem outras mudanças também, não é? Esse é um desafio muito grande das empresas de comunicação em geral, porque a gente tem ainda a visão de que se está na internet é de graça. Mas é preciso incutir na sociedade o valor da informação de qualidade. Eu acredito que, neste ponto, um dos efeitos colaterais que nós tivemos dessa pandemia da Covid-19 foi o fortalecimento do entendimento de que a informação é, sim, vital
para uma sociedade saudável democraticamente. A gente tem esse tsunami de fake news, por exemplo, fake news que agravaram decisivamente a pandemia do novo coronavírus. Então, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos um fenômeno que teve início após a eleição de 2016, quando o Donald Trump foi eleito. Os jornais impressos, principalmente o New York Times, o Washington Post, eles tiveram um incremento muito alto no número de assinaturas digitais. Isso por quê? Não porque o leitor de Nova York ele decidiu, olha, o repórter do New York Times precisa da minha ajuda, ou o editor de Washington precisa que eu colabore com ele. A sociedade americana entendeu que ela precisava sim pagar, não por informação, mas por uma imprensa crítica, independente, plural, apartidária, porque sem isso há uma ameaça direta à democracia. Então, quando alguém paga uma assinatura de um jornal, ele não está ajudando o editor X ou o jornalista Y, ele está se ajudando, ele está colaborando para que a sua sociedade tenha informações de qualidade e, como a gente viu, isso é imprescindível. Inclusive, com essa pandemia do novo coronavírus, nós tivemos recordes atrás de recordes no acesso à informação. Então você vê que na hora do aperto, na hora da crise, na hora que a vida das pessoas estava em risco, as pessoas recorreram à informação de qualidade. Essa pandemia mostrou a importância do jornalismo, né? E a gente estava passando, aí sim eu posso usar a palavra crise, por conta das fake news, né? Fake news, desinformação. Eu não gosto de usar a palavra fake news, né? Porque está errado, né? Se é notícia, é porque é verdade. Nunca existe notícia falsa. Isso não existe. É desinformação. E por conta dessa onda de desinformação, né? A gente acabou sendo descreditado, né, Guilherme? E a pandemia acabou, né, mostrando a importância da imprensa. Guilherme, eu queria, para poder só fechar a nossa entrevista, que você falasse, né, já que entramos nesse assunto da informação verídica, né, do jornalismo como democracia, qual que é a característica, já trazendo aqui de novo para o nosso tema, indispensável para você no jornalismo local? Olha, o jornalismo local, ele tem que falar a língua do seu leitor. E até mesmo quando ele noticia um fato ocorrido fora dos limites daquela região. Então, por exemplo, se nós vamos fazer uma matéria sobre Brasília, tudo bem, mas ela tem que ter o filtro do olhar do morador do Vale do Paraíba. Se vamos noticiar, por exemplo, coronavírus no exterior, a gente teve um quadro chamado Correspondentes do Vale, por exemplo. A gente ouvia pessoas da região que vivem em outros países. Então, a gente sempre tem um filtro regional. Então, mesmo que seja um fato exterior, noticiamos com o olhar Vale Paraibano. Então, esse é um ponto, ele tem que ter o DNA da região em que está inserido. Além disso, é claro, a gente tem no DNA da empresa, na marca, na grife o Vale. Hoje notícia tem grife. Você não come uma comida de qualquer lugar, você quer saber a procedência desse alimento. Com informação é a mesma coisa, tem marca, tem carimbo. No carimbo de O Vale a gente tem um DNA de um jornalismo crítico, livre, independente, plural e apartidário. Então é isso que eu espero no jornalismo regional bem feito. A perspectiva, né, Guilherme? A perspectiva do local, né, do regional. Exatamente. Muito obrigada pela sua entrevista. Até breve. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Estou sempre à disposição. O TV Câmara Entrevista fica por aqui, mas você pode acompanhar outros episódios e sugerir temas em nossas redes sociais. No Facebook e YouTube é só pesquisar TV Câmara Jacareí e acompanhar nossas estreias. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.